Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Do Senhor a todos que estão nos acompanhando nessa live, nesse podcast. Nós estamos aqui continuando a falar de paternidade, a arte da paternidade espiritual. E vamos dar continuidade hoje falando sobre orfandade. Se você está aí vendo essa live junto com a gente, dá um like aí no nosso canal, compartilha dessa mensagem com mais pessoas, chama mais pessoas para participar aqui dessa live com a gente. E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e toca o sininho aí, né, para quando você for participar dos podcasts, chegar para você, avisar para você que é dia de podcast, é dia de a gente estar aqui falando da palavra de Deus, conversando aqui sobre a palavra de Deus. Desde já, meu nome é Fernanda, né? Estou aqui, Fernando, o pastor Almir está aqui com a gente também, e hoje a gente vai estar falando, como já falei, sobre orfandade, mas eu quero estar agradecendo, o pastor Almir, né? Agradecendo pelas 107 pessoas inscritas no nosso canal. Já são 107 pessoas, pastor Almir. Glória a Deus, né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Se você está aí participando com a gente e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Então se inscreva aí, faça parte desse momento glorioso que nós podemos levar a mensagem. Então, compartilhe essa mensagem com mais pessoas aí do seu lado. E nós já vamos aqui dar a introdução. Se você quiser estar deixando a sua mensagem no nosso chat, alguns momentos nós vamos estar lendo também o chat aqui. Então, deixa aí a sua mensagem, deixa uma paz do Senhor, uma boa noite para todos nós. Já estamos aqui com o Rodolfo, a Marcela, tem mais gente aí nos acompanhando. E quero já começar com o pastor Almir, que vai trazer a introdução sobre orfandade. Antes de trazer a introdução sobre orfandade, quero dizer para você, se você gosta de estudar a palavra de Deus, se você gosta de escola dominical ou ministério, esqueci o nome. Escola de Ministério. Escola de Ministério. Eu quero que você continue nos acompanhando, porque tem muitas informações. Para quem gosta de estudar, é bom. Então, eu gostaria de começar a falar a respeito da paternidade espiritual relacionada à orfandade. O que significa orfandade? Não ter pai ou mãe, ou pelo menos não ter um dos dois genitores. A criança órfã que não tem a presença do pai ou da mãe, cresce sem um referencial. E um órfão se sente apenas como um marinheiro que não tem um porto seguro para que possa atracar o seu navio. Então é importante ressaltar que a ausência dos pais gera nos filhos os sentimentos de solidão, vazio, insegurança, abandono, carência, medo e incertezas. Enfim, passam a se sentir perdidos como um barco à deriva no mar tempestuoso. Muitas vezes o pai, sendo vivo, pode até ser relapso, mas só pelo fato de ter um pai como referencial de existência, a criança já se sente segura, num porto seguro, ainda que esse pai seja ausente em todas as fases da criança, seja ela de criança ou adulta. Alguns decidiram abandonar o amor do pai. Muitos são, de fato, órfãos, enquanto outros são órfãos de pai vivos, sem amor, sem cuidado e totalmente solitários. O sentido da palavra orfandade nasce do cruzamento das palavras-chave: vazio, desamparo, angústia, carência,
e somente os que já experimentaram conhecem a dor da orfandade. E nós vamos falar a respeito das muitas faces da orfandade. A orfandade sobre o aspecto familiar, sobre o aspecto espiritual, psicológico e social. E eu vou começar a falar a respeito da orfandade familiar. Depois a Fernanda dá continuidade. Existem 3 coisas que recebemos de nossa família. A primeira coisa é a identidade. Mateus 4,6, esse vai ser o versículo-chave para nós conversarmos a respeito. Deus converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não venha ferir a terra com maldição. A falta de exercer paternidade biológica ou espiritual sobre nossos filhos interfere no relacionamento entre pais e filhos. E é comum ouvir a frase: filho de peixe, peixinho é, não se referindo que o filho não puxou ao pai. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Conforme a palavra de Deus ensina, Noemi, ela contava história para as pessoas que faziam parte da sua família, a respeito do Deus de Israel e a respeito das histórias de Israel. E a palavra de Deus diz que Ruth, que era a sua sogra, ela ouvia de pronto grado as histórias que ela relatava. E um certo dia, quando Ruth perdeu o seu marido, e eles tiveram que decidir, Noemi teve que decidir voltar para Israel, e disse para ela: cada um de vocês podem ir para suas terras. E Ruth escolheu o Deus de Israel, escolheu a nação de Israel e escolheu voltar com Noemi para Israel. Então é importante que nós venhamos falar a respeito das histórias da Bíblia, os nossos filhos biológicos e espirituais, para que eles venham conhecer a palavra de Deus, e conhecendo a palavra de Deus, eles venham ter relacionamento com Deus, com a palavra, e venham ter intimidade com a palavra e com as histórias da palavra de Deus, porque elas são verídicas. E sendo verídica, elas estimulam o nosso coração, estimulam as nossas vidas, o desejo de ter um relacionamento mais profundo com os nossos pais, um relacionamento mais profundo com os nossos pais, sejam eles biológicos ou espirituais. Então, o filho, ele sempre tem um ouvido afinado e tem o desejo de conhecer as coisas de Deus. E quando ele conhece as coisas de Deus, ele se sente um porto seguro na presença de Deus. Ele sabe que Deus está presente no seu coração, que Deus está presente na sua vida, que Deus está presente na sua família, com os seus familiares. Segundo, tem uma menina que ela, em 2 Reis 5,3, ela conhecia as histórias de Israel. Ela falou para Naamã a respeito do profeta Eliseu. E Naamã era uma pessoa que ele tinha uma doença leprosa. E a menina disse assim para o seu senhor: se você for até Israel e encontrar com o profeta Eliseu, certamente o Deus de Israel irá curá-lo. E despertou esse desejo no coração de Naamã. E essa menina falou a respeito do profeta Eliseu. E o seu senhor foi até a terra de Israel. E ali a gente não vai falar a respeito disso, porque não é o nosso objetivo. Então Naamã deu 7 mergulhos no Rio Jordão e foi curado. Mas nós não vamos falar especificamente sobre isso, mas sobre uma menina, uma criança, que
ao ouvir a respeito das histórias de Israel, ela falou a respeito das coisas que Deus falava e que Deus realizava. E quantas vidas podem falar a respeito do amor de Deus e alcançar os corações e alcançar as vidas. E as vidas terem interesse e o desejo de conhecer esse Deus, que é vivo, que é real, que está presente no nosso coração, que está presente na nossa vida e que é aquele que eu não sei qual é a sua motivação para viver, mas a nossa motivação para viver deve ser conhecer a Deus e conhecer os relatos das coisas que Deus faz, das coisas que Deus realiza, que são surpreendentes. Terceiro, em 2 Reis 8,4, a palavra de Deus diz que o rei de Israel pede para Geazi contar os milagres que sobrenaturais que o profeta Eliseu realizava. E ele começou a relatar para o rei de Israel. Quando vê, chegou uma mulher que o filho dela tinha sido ressuscitado. E aí o Geazi falou aqui, essa mulher que eu estou falando, esse relato que eu estou dizendo aqui, essa mulher agora se encontra aqui. E começaram a conversar a respeito sobre as histórias de Israel. Conversando a respeito da história de Israel e do Deus de Israel, nós estamos evangelizando os nossos filhos biológicos e espirituais. E estamos criando uma identidade no coração e na vida deles, para que eles aprendam e entendam que a nossa identidade, nós entendemos que nós temos uma cidade celestial que se chama Nova Jerusalém. E que quando nós entendemos, nós sabemos que somos peregrinos em terras estranhas. E sendo peregrino em terra estranha, nós estamos nos preparando, nos adornando, para que possamos um dia morar nessa cidade celestial, que não é conto de fada, é história, é verídica, é verdade. E no milênio ela vai se estabelecer no meio dos homens. E segundo ponto, além da identidade, nós temos que ter relacionamento com esse Deus. E a palavra de Deus diz que tendo relacionamento, só existe uma forma de termos relacionamento com Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e temos que ter experiências com Deus. E a palavra de Deus diz em Romanos 8:15, porque se nós temos experiência com Deus, nós não temos mais o espírito de escravidão nas nossas vidas, para outra vez estarmos em temor diante de Deus, mas nós recebemos o espírito de adoção de filho, pelo qual nós chamamos Deus de Abba Pai, papaizinho. E tendo um relacionamento com Deus, nós não podemos prejudicar a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus, e atrapalhar essa comunhão. Então, tudo que nós fazemos ou realizamos e que vai fazer com que nós venhamos pecar contra Deus, nós não fazemos para que não venhamos perder essa comunhão, esse relacionamento, para que o temor de Deus não entre dentro do nosso coração, para que o temor de Deus não entre nas nossas vidas, e nós tenhamos liberdade em Deus, sejamos livres para Deus. Então, todos os dias a nossa vida não é uma vida monótona, vazia e sem sentido, mas pelo contrário, a nossa vida é recheada de surpresas que Deus faz para o nosso coração e para as nossas vidas. Então, a falta de relacionamento faz com que o cristão, primeiro, não venha ter certeza da salvação. Segundo, não se sente filho de Deus. E ele, não se sentindo filho de Deus, ele não sabe que tem a herança. E alguns nem sabem a respeito das heranças espirituais. E para finalizar,
eu quero falar sobre essa herança espiritual. Em Gálatas 4, 6, 7 diz que porque nós somos filhos, Deus nos deu o Espírito de seu Filho aos nossos corações. E nós chamamos Abba Pai, olha de novo aí, papaizinho. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, você também se tornou herdeiro. E como sacerdote, devemos ensinar para as nossas famílias a respeito da herança espiritual. Em 1 Pedro 1,18 diz que quando nós somos resgatados da religiosidade, Filipenses diz que o apóstolo Paulo disse no final da sua carreira, ele considerou tudo que ele aprendeu como esterco diante de Deus. Então, quando nós tiramos da nossa vida toda a prática da religiosidade e entendemos que tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida sobre religiosidade é como esterco, nós temos o desejo de conhecer as coisas de Deus, tudo de novo nas nossas vidas. E nós abrimos nossos ouvidos espirituais e queremos ter o entendimento de Deus para entender as coisas espirituais de Deus e quais são as heranças de Deus que nós não vamos falar, mas tem um dos nossos vídeos que nós falamos de forma específica quais são essas heranças. E eu convido você também a acionar os nossos outros vídeos, porque são muito bons. Terceiro, Eclesiastes diz 10:1, que a mosca ela produz um mau cheiro e estraga o perfume, e um pouco de insensatez não produz sabedoria e nem honra. Então é necessário colocar a palavra de Deus em prática, para que as moscas que representam os demônios não venham ter domínio sobre as nossas vidas. Então a palavra de Deus diz que o mau cheiro ele atrai as moscas, atrai os demônios. Então nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida sempre, para que tenhamos o bom perfume de Cristo, e tendo o bom perfume de Cristo, a nossa vida, a nossa atitude vai alcançar o nosso discipulado, vai alcançar o nosso filho, né? E vice-versa, tanto do pai quanto para o filho, tanto do filho para quanto o pai. Às vezes o filho fica preocupado, né? Ele aceitou Jesus e não sabe de que forma que ele vai alcançar os seus da sua casa, os da sua família. Então, de que forma nós alcançamos os da nossa casa, os da nossa família? Demonstrando que o Espírito Santo está habitando dentro do nosso coração, demonstrando que o Espírito Santo está habitando nas nossas vidas, e certamente com a presença de Deus nós vamos alcançar aqueles que fazem parte tanto da nossa família biológica quanto espiritual. E a maior herança que os pais podem deixar para os filhos são as gerações que geram filhos. Então essa é a maior herança. A maior herança, ela não é você deixar propriedades, mas a maior herança é você deixar Jesus no coração dos seus filhos, biológicos ou espirituais. E a melhor herança é deixar as coisas de Deus para os corações. Então, agora a Fernanda vai dar continuidade. Aí você viu o pastor Almir falando aí, dando a sua famosa pincelada, dando a introdução sobre orfandade. E nós já estamos aqui com 9 pessoas assistindo o nosso podcast. Agradeço a todos que estão participando desse podcast. Que você venha convidar mais e mais pessoas para estar participando aqui com a gente. Já estamos aqui com o Rodolfo, a Adriane, a Marcela, está todos aqui, o Leandro, a minha mãe, o Luiz, a Aparecida, a irmã Cida, né? Ela disse que chegou da escola quase agora, chegou da escola quase agora e está participando aqui com a gente. Então, se você aí tem mais gente que você conhece, que precisa ouvir essa palavra, divulgue, compartilhe para mais gente, chame as pessoas para estar participando aqui com a gente. O pastor Almir estava falando aqui, né, deu a introdução sobre a orfandade, né? E é engraçado, né, pastor Almir, que até Jesus vai dizer lá em João 14, né?
os discípulos que ele não vai deixar eles órfãos, né? Ele diz para eles, né? Não vos deixarei órfãos. E antes disso, ele disse que vai preparar a eles um consolador, né? O Senhor falando ali sobre a maior herança, deixar os pais deixar para os seus filhos, né? A palavra de Deus, a presença de Deus é Jesus Cristo no coração deles, né? Isso é realmente a maior herança que nós podemos deixar. E Jesus Cristo deixou uma grande herança, né? Ter relacionamento com esse Espírito Santo, né? Exato. Jesus Cristo deixou uma herança, né? Ele falou que não nos deixaria órfãos, mas ele também estava falando que ele voltaria, mas antes ele fala que ia deixar um consolador, que ia nos guiar, que ia nos orientar em todos os nossos caminhos. E hoje a gente vê aí uma geração que passa por esse momento, né? Passa por essa orfandade. Estávamos lendo, né, esse livro, o nome do livro que nós estamos partilhando aqui sobre esse discipulado é a Arte da Paternidade Espiritual. E o autor ele traz até relatos, né, do nosso país, né, que ele fala ali que o Brasil, antes de ser colonizado pelos portugueses, né, ele já tinha os índios, né? O povo indígena aqui era habitado pelos indígenas, por tribos indígenas, mas ainda assim era possível ver nas tribos indígenas a falta de paternidade, né? Porque muitos tinham aqueles problemas nas tribos indígenas de às vezes querer o filho macho, né? E deixar de lado a filha mulher, né? E quando o filho nascia com defeito, eles rejeitavam aquelas crianças. Ou até e quando o filho era perfeito, algum chega até consagrar a outros deuses, né, os seus deuses, aquela criança, né, sacrificar. E quando os portugueses chegam aqui, os portugueses que foram educados no cristianismo, mas receberam influência do islamismo, e no islamismo Deus não é Alá, né, que é o Deus do islamismo, do Islã, né? Ele não é considerado como pai, né? Para eles Deus é Senhor. Então não tem esse negócio de afeto, de paternidade. Então os portugueses quando chegaram aqui no Brasil já chegaram já com essa carência, né? Muitos já vieram com uma tal carência por não ver Deus como um pai e vem para cá. E quando chegam, além de abusarem das tribos indígenas, né, porque ficaram muito tempo longe de suas famílias, abusaram, estruparam as mulheres indígenas, estruparam os próprios escravos que vieram para cá, muitos jovens foram arrancados de sua família para estarem aqui, né, servindo os portugueses. Então, o Brasil ele virou um celeiro de orfandade, né? Já vinha de orfandade desde a Europa, pega os escravos, tem a tribo indígena. Então, a gente virou um povo, uma miscelânea, né? Uma cultura miscigenada, mas ao mesmo tempo órfão, né? Órfão. E a orfandade ela traz todo esse sentimento, né? de rejeição, né? De rancor, de mágoas. Então as pessoas elas guardam muitas mágoas nos seus corações e às vezes devido a essa orfandade. E às vezes a gente está falando aqui de orfandade, a gente pensa que o órfão é aquele que não tem pai, não tem mãe. Mas tem muitas pessoas que têm pai, que têm mãe, né, que os pais estão ali de maneira assim, que a gente pode dizer, entre aspas, presentes, mas ao mesmo tempo ausentes, porque eles dão tudo para os seus filhos, mas não dão o que é o principal, que é o afeto, que é o relacionamento. Então é gerado um sentimento de orfandade nessas pessoas também, né? Fernando, só queria aproveitar a oportunidade e dizer o seguinte: se as pessoas que se dizem cristãos, elas ensinam tanto para os seus filhos biológicos ou espirituais a ter identidade, a ter relacionamento e explica a respeito da herança sobre a vida dos seus filhos, porque
É isso que os pais fazem para os seus filhos. Exato, deveria ensinar para os seus filhos, né? Mas a verdade é que muitos... Em Deuteronômio, a palavra de Deus diz que nós deveríamos ter a função de sacerdote. Na maioria das vezes, como cristãos, nós não exercemos a função de sacerdote, que é ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Aí a gente deixa que a palavra de Deus seja ensinada na escola dominical, que a palavra de Deus seja ensinada na igreja ou nas escolas públicas. E é certamente que nas escolas públicas não ensinam. Exato. Mas aí a pessoa, né, como o senhor estava até falando, né, o significado da palavra orfandade, né, é desprovido, né, privado de alguma coisa, né? Mas as pessoas, elas vêm para a igreja já com esse sentimento, né? Elas entram nos templos já com esse sentimento de orfandade. E às vezes isso não é tratado, porque não existe o discipulado na igreja. A pessoa vem e ela é entregue ali, ela fica ali, fica congregando, mas ela não passa por um ensinamento. Ela não passa por uma... ela não é direcionada por alguém, conduzida por alguém. Embora ela esteja na igreja, a gente precisa de pessoas para nos auxiliar, nos direcionar. E é como a gente falou aqui na semana passada, às vezes tudo isso fica na responsabilidade do pastor. E o pastor, ele não tem condições de suprir isso, né, de tomar toda essa responsabilidade. Então essa carga fica sobre eles de ensinar, de ir atrás, de correr. E às vezes tem muitos membros que estão aqui e poderiam estar ajudando e auxiliando. Mas, ao mesmo tempo, pastor Almi, tem também o caso de pastores também já ter essa carência, né? Já estarem pastoreando igrejas, mas serem carentes de afeto, né? Tem líderes de igreja, líderes de ministério, que têm problemas de orfandade, né? Eles se sentem não aceitos, eles não se sentem amados, eles se sentem rejeitados. Então eles acabam vivendo uma vida isolada, uma vida sozinha. E eles acham que todo mundo pode resolver os seus problemas sozinho. E na verdade nós não podemos, nós precisamos um dos outros, né? Nós precisamos, né, do corpo de Cristo. E aí a gente... É onde há falha na igreja por conta disso, né? Porque as pessoas, elas ficam como se fosse a Deus dará. Aí cada um que é como se fosse aquele ditado que a gente diz, né? Cada um por si, Deus por todos. Mas não devia ser assim. Devia ser a igreja estar unida, um ensinando uns aos outros, caminhando uns com os outros, né? Para que essa pessoa fosse crescer em maturidade e para quando ela tivesse no seu lar, na sua família, né, ela pudesse ensinar já os seus filhos no caminho. E não é assim que a gente vê, né? A gente vê aí as pessoas a cada dia mais vivendo as suas próprias vidas, entrando no seu próprio egoísmo. Porque ainda há esse traço de orfandade. E orfandade é uma carência. E lá em Romanos vai dizer, né, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né, o maior pecado do mundo é não ter a presença de Deus. Né? Se a gente pode dizer se existe maior pecado, né? Se existe, né? É fora da presença de Deus. Então, quando a gente está fora da presença de Deus, existe um vazio dentro de nós. Existe um vazio na nossa alma. E isso gera uma carência. Né? Isso gera uma carência e a gente fica tentando suprir aquele buraco, aquele vazio, colocando coisas dentro dele, né? Porque existe uma lacuna aí. E isso não é diferente da paternidade. A pessoa, ela é órfã espiritual, porque às vezes ela é órfã mental, né? O senhor falou aí de um traço da orfandade, que é a orfandade familiar, mas existe a orfandade mental.
Às vezes ela tem o pai, tem a mãe, mas ela se sente privada de carinho, privada de um relacionamento, privada de um afeto, de uma correção, privada de uma orientação, e ela nunca recebeu isso, né? Então ela é uma órfã mental ali, né? Ela tem a orfandade da sua mentalidade. Então ela é uma órfã mental, privada desse afeto, e ela vai tentar suprir isso em outras coisas. E às vezes ela vai tentar suprir no vício, na droga, ela vai tentar chamar a atenção, né? Todo órfão, ele tenta chamar a atenção. Ele quer ser aceito. E a gente pode dizer isso, um traço de orfandade na vida de Caim. Caim, quando ele pecou, matando o seu irmão, ele não se sentiu aceito por Deus, porque Abel foi aceito, a oferta de Abel foi aceita, e ele não, a oferta dele não foi aceita. E por ele e Deus não quis dizer que não estava aceitando Caim. Deus não estava só aceitando a oferta de Caim, mas ele entendeu que Deus não estava o aceitando. E isso fez com que ele tivesse inveja, ciúmes. Então, quando a orfandade se instala no meio das pessoas, esse espírito de orfandade, é isso que tem. Tem competição, tem desavença, tem inveja, tem briga, tem ofensa. A pessoa se sente ofendida, né? Ela se sente ofendida, ela se sente magoada. E tudo que você vai falar ofende aquela pessoa, né? E aí a gente pode dar um outro exemplo, que foi Davi. Davi, embora ele foi rejeitado desde a sua adolescência pelo seu pai, pelos seus irmãos, mas ele não tinha essa carência. Ele não se sentia um órfão, ele não se sentia rejeitado. Por quê? Como o Senhor mesmo falou. Por que Davi não se sentia rejeitado, mesmo o seu pai o rejeitando? Mesmo seus irmãos, dentro da sua casa, né, o rejeitando? Porque Davi estava escondido aonde? Na presença de Deus. Por ele estar envolto da presença de Deus, isso não se tornou um vazio na sua alma, a qual ele devia estar buscando alguma coisa para ser aceito, para chamar atenção. Não, ele tinha esse vazio suprido, porque ele estava refugiado em Deus, né? A orfandade mental, né, como você disse, segundo os psicólogos, levam as pessoas a se afastarem de outros seres humanos, tornando insociáveis, e essas pessoas se sentem sozinhas, como que se estivessem num limbo, e se apega aos animais irracionais, levando a dor psicológica e tendo vazio existencial e sintomas de doenças inexistentes. Então, uma pessoa que tem a mentalidade, a orfandade mental, ela num determinado momento da sua vida, ela é colocada numa situação que ela tem que buscar esse vazio existencial. Sim. E de que forma se busca esse vazio existencial? A pessoa busca Deus de todo o seu coração, conforme diz a palavra de Deus. Se me buscardes, me encontrareis, mas se me deixardes, eu também vos deixarei. Mas as pessoas que realmente desejam conhecer Deus, buscar Deus, certamente elas vão encontrar Deus. Porque quando buscarem Deus, Deus se vai fazer presente. Então, esses órfãos, eles se encontram dentro da orfandade psicológica. A orfandade espiritual em homens e mulheres já adultos que trazem essa referência de pais que os rejeitaram em suas infâncias, obrigando a viver com os seus avós ou tios, ou orfandade que se instalou em suas vidas, em suas mentes, em seus corações. Alguns são dependentes de remédios, depressivos, eles são depressivos. Então essas pessoas,
elas precisam buscar em Deus, né, esse vazio existencial, para que elas vão encontrar o Espírito Santo, que vai direcionar a vida delas e que vai estar presente no coração e na vida delas, e que vão suprir todas as outras carências. Os órfãos não se encontram apenas nas ruas, mas em incalculáveis lares. Exato. E às vezes até dentro de lares cristãos. Seus filhos estão sendo educados pela televisão, pelo celular, pela escola pública, pela escola dominical, pelas academias, pelas viagens que elas desejam fazer, realizar, para suprirem a ausência dos pais, que elas sentem falta. É o que o senhor falou, né? As pessoas, os órfãos de pais vivos, né? Existem órfãos de pai vivo, né? Os pais entregam seus filhos, né? Eles isentam da responsabilidade e entregam seus filhos na mão do governo, na mão da escola, e fala que isso é responsabilidade deles. E isso não é responsabilidade deles, né? Isso é responsabilidade da família, né? Mas por que às vezes esses pais também entregam? Porque talvez eles também sofreram isso, né? Essa carência. Então, como o senhor falou ali, quando o senhor estava dando a introdução, de falar de orfandade, o senhor estava falando assim da herança, né? Deixar Cristo no coração dos filhos, né? E essa ausência, essa orfandade, se não for tratada, né, pastor Almi, ela vai passando de geração em geração, né? Esse sentimento, essa lacuna vai sendo transferida, né? Talvez o seu avô era assim, talvez a sua mãe era assim, talvez daí daqui a pouco está todo mundo da sua família assim, e aí você vai ver o problema da orfandade não está em você, o problema da orfandade está lá atrás. Você já tem esse sentimento porque talvez o seu pai teve esse sentimento de orfandade, né? Talvez ele até foi deixado, talvez até ele foi negado, foi rejeitado. Então é uma coisa que vai se carregando por anos. Mas quando alguém se rende a Cristo, né? Como a gente falou aqui, aí aquilo ali começa a ser tratado, né? Aquilo ali é quebrado para ser tratado. Mas a pessoa tem que deixar ser tratada. Antes de eu dar a oportunidade para o senhor, pastor Almi, já estamos aqui com 11, né, mais de 11 pessoas assistindo esse podcast. Compartilhe aí esse vídeo, divulgue esse vídeo para mais pessoas. Estamos aqui, participando, né, lá de Recife, pastor Almi. O meu tio Fábio, a minha tia Vera estão participando desse podcast. Agradeço por ele estar participando. Que Deus abençoe a vida de vocês. De Recife para o mundo, pastor Almi. Temos aqui o Douglas também está participando. O pastor Rogério está aí participando com a gente. Então, vai divulgando esse canal. Está sendo bênção para a sua vida. Está edificando a sua vida, sua família. Vai divulgando aí esse podcast para mais gente. Se inscreve aí no nosso canal. Nós já estamos com 107 inscritos. Mas se inscreve aí no nosso canal para você participar. Pode falar, pastor Almi. Dentro da orfandade psicológica, o terceiro ponto, né? Pessoas que vivem na orfandade traumática precisam aprender a perdoar, porque o perdão é a chave da libertação. No próprio livro, o autor conta a história de um determinado pastor, não é com a vida dele, que uma vez ele levou uma surra tão grande do seu pai, injusta, e ele ficou aproximadamente aí, se não me engano, uns 30 anos, até que ele encontrou Jesus, e encontrando Jesus, ele perdoou o seu pai. E perdoando seu pai, Deus fez a obra no coração e na vida do seu pai. E hoje eles são amigos. Mas por causa dessa orfandade traumática, por causa de alguma coisa traumática que aconteceu no seu coração, na sua vida quando criança, ele não perdoou o seu pai. E em contrapartida, só veio perdoar bem depois de muitos anos. Exato, as pessoas elas ficam carregando essas coisas, né? E é necessário.
E a primeira visão, como a gente falou aqui, de paternidade é Deus nas nossas vidas, né? Não tem como eu viver uma paternidade se eu não reconheço que Deus é Pai. Talvez, até no livro vai dizer, né? E a gente até falou um pouco disso quando a gente falou de propósito, né? Se você não viu os vídeos a respeito de uma vida com propósito, procura aí no nosso canal, veja todos os vídeos. Foram mais de cinco vídeos, né, que a gente fez falando de propósito. Então, que você vai lá, procure todos esses vídeos que a gente falou sobre propósito. E uma comparação que fez, né, com a gente está falando de uma vida com propósito com relação à paternidade espiritual, é que, embora você não tenha sido planejado pelo seu pai ou pela sua mãe, ou talvez você foi rejeitado no ventre, né? Porque tem crianças que às vezes são rejeitadas no ventre, né? Às vezes o filho é homem e a mãe fala, eu queria uma menina. Às vezes o filho é uma menina e o pai e a mãe falam, nossa, eu queria tanto um homem. E a criança, às vezes a pessoa não tem entendimento que desde o ventre a criança já sente quando ela é amada e quando ela é rejeitada, né? Então tem criança que já nasce com a rejeição, porque desde o ventre da mãe, ela já sofreu essa rejeição pelos seus pais. Ela foi rejeitada ali, né? Então ela já nasce meio que acanhada, às vezes meio tímida, às vezes com medo, às vezes com um monte de coisas, né? Com um monte de insegurança. Por quê? Porque ela já foi rejeitada pelo próprio pai ou a mãe no ventre. A maior autoridade de uma criança, de um filho, né, não é a maior autoridade na vida da pessoa, né, quando ela é criança, não é governo, não é pai e mãe, né? A maior autoridade na sua vida, primeiramente, primária, é o pai e a mãe. E se o pai e a mãe não liberam a bênção na vida do filho, o filho já nasce debaixo de maldição. Porque a palavra de Deus já diz que a nossa palavra ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. E nós devemos ser esse canal que transmite a bênção. Então, só concluindo aqui, pastor Almir, embora você não tenha sido planejado pelo seu pai ou sua mãe, ou seu pai e sua mãe te rejeitou, né, desde o ventre, ou não te quis, ou não te aceitou, né, ou você foi para eles algo que o acidente, como eles falam, foi um acidente, né? Mas, mesmo assim, antes de você ser desejado ou não desejado por eles, você foi desejado por Deus. Você é da vontade de Deus. E talvez o seu pai terreno, sua mãe terrena, não te amou. Mas eu quero dizer que Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. E Ele tem um plano para a sua vida. Foi da vontade de Deus você existir. Foi da vontade de Deus te trazer a vida, né? Te trazer a existência, porque maior que o desejo do seu pai e da sua mãe é o desejo de Deus. Então Ele tem um plano para a sua vida e Ele tem algo melhor para a sua vida que às vezes seu pai e sua mãe nem sonhou, mas Deus planejou e já traçou. E Ele só quer que você abra o seu coração, se renda a Ele, porque Ele tem mais para fazer sobre a sua vida. Queria aproveitar e dizer que a gente tomasse cuidado com as palavras de bênção ou de maldição. Exato. Porque eu digo sempre dessa forma, se nós somos cristãos, porque às vezes nós temos autoridade sobre as vidas e estamos amaldiçoando a vida das pessoas. E a nossa função não é amaldiçoar, a nossa função é abençoar. A nossa função é profetizar, a nossa função é acreditar que Deus faz o impossível no coração e na vida das outras pessoas. Às vezes tem mãe, né? A gente vê pai, mãe, que às vezes tem aquele filho bem abençoado, né? Bem agitado, né? E já começa a profetizar, não, declarar maldição, né? Esse menino é uma peste, eu não sei o quê. Não, declara a bênção. Né? Ele vai ser abençoado, ele vai ser um homem de Deus, ele vai ser, né, um homem íntegro, um homem honesto, uma pessoa justa, né? E não proferir palavras, por mais que a pessoa seja, às vezes a criança até é
uma criança atentada mesmo, que dá trabalho mesmo. Mas se você profere para essa criança palavra de maldição, você que é a autoridade, está declarando palavra de maldição, né? Aquela criança vai nascer com aquilo. Eu sou desse jeito, eu sou assim, né? Não. Declare bênção sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha. E nós devemos declarar bênção sobre a vida das pessoas, não palavra de maldição, né? Declarar bênção sobre todos, para que, por mais que o que os nossos olhos estejam vendo, né, o Faustão, sejam algo negativo na vida da pessoa, mas a nossa boca não vai profetizar o que os nossos olhos estão vendo. A nossa boca vai declarar pela fé que essa pessoa ela foi transformada, foi moldada no nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Isaías 49:15 que Deus diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Esse é um dos versículos que todos devem ter no seu coração e na sua vida, principalmente aquelas pessoas que têm danos emocionais, porque perderam entes queridos e não conseguem suportar a dor da separação e desejam morrer. Eu quero dizer para o nosso coração, eu quero dizer para a nossa vida, que Deus ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para trabalhar no nosso coração, para trabalhar nas nossas vidas, para que o Espírito Santo, ele não esquece, ele está conosco, ele vai trabalhar no nosso coração, ele vai trabalhar no nosso interior, ele vai trabalhar na nossa vida, ele vai nos dar força, ele vai mostrar as coisas espirituais para o nosso coração, para a nossa vida. Ele não vai dar só vitória no plano terreno, mas ele vai mostrar o que nos espera no porvir. O que espera para os nossos corações no porvir, para aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador do seu coração, da sua vida, é que a vida ela não finaliza. Ela sempre vai ter um momento feliz, como diz em Atos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você crê que Deus está operando no coração e na vida dos seus, da sua casa, da sua família, até mesmo daqueles que estão dando um pouquinho de trabalho para você, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela vai se concretizar nas nossas vidas. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nosso consolador. E ele diz que não se esquece das nossas vidas. Todavia, se uma mãe se esquecesse do seu filho, Deus não esqueceria das nossas vidas. E ele nunca se esquece de nós, né? Até o meu tio Fábio colocou aqui, né? A orfandade, para mim, é um começo ao mal do século, que é a depressão, né? Você não ter ninguém para conversar é um abismo. Isso é uma grande verdade, né? A pessoa, normalmente, que ela vive, tem essa orfandade dentro de si, carrega esse espírito de orfandade dentro de si, ela acaba caindo em depressão, né? Ela acaba se sentindo rejeitada, se sentindo vazia, e ela vai se isolando das pessoas e do mundo, né? E ela não vai sendo aceita pelo mundo e ela acaba nesse traço de depressão e num traço dessa depressão que pode até levar ela, até a gente viu aqui no livro, né, ao suicídio, né? E aqui a gente até tem um dado, né, do Brasil, né? Estima-se que cerca de 1/3 da população brasileira não tenha o nome do pai na certidão de nascimento e na carteira de identidade. Né? São milhões de filhos rejeitados por conta do sexo livre e irresponsável, né? Milhões de abortos acontecendo a todo momento, acabando com o mais importante referencial de vida, a família. Você precisa entender, irmão, você que está aí nos assistindo, que a maior organização que Deus criou é a família. Né? A família não foi criada, não foi uma invenção do homem. A família foi uma invenção de Deus. Deus criou a família. E é através da família que nós recebemos toda
uma direção para viver em sociedade, né? Eu só vou aprender a viver em sociedade quando eu aprendo isso dentro de casa. É por isso que às vezes a gente vê, né, um filho que ele não foi bem educado dentro de casa, ele vai dar trabalho para todo mundo. Ele vai dar trabalho para a polícia, ele vai dar trabalho para o professor, ele vai dar trabalho para a sociedade inteira. Mas uma pessoa, quando ela é bem criada, quando ela tem uma família, um pai, uma mãe, que orienta, que educa, que corrige, essa criança dificilmente, né, pastor Almeida? Não estou dizendo que, com certeza, todos os filhos que foram bem criados não vão dar trabalho. Mas dificilmente você vai ver uma criança que foi bem educada, ensinada, ela vai dar trabalho para a escola, para a polícia, para a sociedade inteira, né? Porque qual é o traço se você for pegar aí na cadeia, vamos pôr uma prisão. Quantas pessoas na prisão têm pais? Você vai ver muito pouco, né? A maioria de prisioneiros, de pessoas que estão dentro de uma prisão ou dentro de uma casa de detenção, casa para menores, né? Muitos deles, pessoas que estão no vício da droga, né? No álcool ou na dependência química, né? Muitas dessas pessoas que estão nesse vício, não quero generalizar e dizer que não tem pai, porque às vezes a pessoa distorce as nossas palavras, né? Não, vai dizer então... Não, mas muitos deles são pessoas que não tiveram pai ou mãe. São pessoas que não tiveram um contexto de família, né? Vieram de uma família disfuncional, uma família desorganizada. E por isso vivem nesse contexto. E às vezes tem até o pai e a mãe, mas o pai e a mãe já tem cheio de problema, todo disfuncional, né? Toda uma mentalidade corrupta, perversa, e acaba o filho ou a filha seguindo aquele mesmo caminho. Então, esse é o traço do nosso país, né? Pessoas que são criadas sem pais. E às vezes tem mães, né? A gente vê aí numa sociedade onde às vezes mulheres querem criar filhos sozinhos. Não existe isso, né? A pessoa fala, mas como, Fernanda? Não, criar um filho sem um pai, a gente entende que pode ser alguma coisa, pode acontecer por uma situação da vida. Mas ser uma opção, uma escolha de uma mãe criar filho sem pai, isso não pode ser, né? Porque um filho, ele tem que ter pai e ele precisa ter mãe. Ele precisa ter os dois, né? Um filho, ele precisa ter o pai e a mãe. Ah, mas e meu filho, Fernanda? Eu criei meu filho sozinho. Aí é uma outra história, é uma outra coisa. Que Deus, ele vai te dar sabedoria para você conduzir o seu filho. Mas isso não pode ser uma escolha sua. Você falar, não, eu vou querer ter filho, mas eu vou criar sozinho. Não, isso não pode ser uma escolha sua, né? A sua escolha tem que ser sempre o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Né? Que o marido deixa a sua casa, né? Deus vai falar, o homem deixa a casa dos seus pais, da sua mãe, e se une e vai unir a sua mulher. E os dois serão uma só carne. E aí, dessa relação vão vir os filhos. E é necessário, para que haja uma família saudável, um pai e uma mãe. Porque a maternidade, ela é importante, mas a paternidade também é importante, né? Às vezes tem mães que querem excluir o pai da vida de um filho. Não, ele não precisa saber quem é o pai, ele precisa saber, porque é importante. É necessário na vida de um filho a presença de um pai. Porque o pai, existe uma função na vida do pai, que o pai é aquele que protege, o pai é aquele que supre, e o pai é aquele que dá o destino para o filho, né? Normalmente, filho criado por mãe, né? Se depender da mãe, ele fica em casa a vida inteira, né? Mas, né? É muito diferente, né, pastor Almeida? Você pode ver isso. Um filho que foi criado pela mãe, ele fica em casa. E quando um filho tem um pai, normalmente o pai vai querer que o filho fique em casa a vida inteira. O pai vai falar, filho, tá na hora. Vamos lá, você está com 30, 20 anos, vamos arrumar suas coisas que já está na hora de você partir, né? Você está aqui só vivendo nas nossas custas, né?
Mas pela mãe o filho fica ali 30, 40 anos e fica mimando. E isso não é a visão de Deus. A visão que Deus tem é que o filho siga o seu caminho, que o filho siga o seu destino, não que ele fique lá parado. São poucas as mães que dão destino para o filho, né? Que tem mãe que fala, ô, filhão, tá na hora aí de você tomar rumo na sua vida, vai trabalhar, vai pagar suas contas, que eu não vou ficar te mamando, sustentando para a vida inteira. Não, são poucas, né? Normalmente a mãe é mais carinhosa, é mais afetiva. E o filho precisa disso também, do afeto de uma mãe. Né? Às vezes ele só tem aquele pai que vai envia, mas não dá aquele afeto, não dá aquele amor, aquele carinho. Então é necessário tanto um pai quanto a mãe para a vida de um filho, de uma criança. Exato. Você falou que a respeito de orfandade social no Brasil tem estatística, mas tem uma orfandade que não tem estatística, é a orfandade espiritual. Nos faz perder a memória do que significa sermos filhos, sermos discípulos. Os órfãos espirituais são tristes ou apresentam traços de aborrecimento ou desapontamento por não entenderem as coisas espirituais de Deus sobre as suas vidas. O cristianismo no Brasil se baseia nas culturas de outros países. E essa deformação do verdadeiro cristianismo pode ser explicada pela herança espiritual que recebemos na formação do povo da cultura brasileira. Às vezes a nossa maneira de se comportar inconscientemente nos faz órfão perante Deus. Uma das coisas que às vezes a gente não presta atenção e não percebe. Primeiro, a forma dos cristãos pregar o evangelho sem amor e sem mostrar Deus como Pai de amor fizeram milhares de órfãos no decorrer dos séculos. Temos que trazer as pessoas para o evangelho não por causa do medo e do inferno, mas por causa do amor de Deus, por causa das misericórdias de Deus e por causa da essência de Deus que é amor. Segundo, temos que fazer sacrifício para receber as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, como campanhas, e Deus nos concede as suas bênçãos por amor e misericórdia por causa de sermos filhos. Às vezes as pessoas não entendem que são filhos de Deus e que sendo filho tem herança, que tendo herança tem a promessa sobre a vida dela. Terceiro, foi esse espírito de orfandade de Caim que cegou as vidas, conforme diz Gênesis 4:9. Caim disse: sou guarda por acaso do meu irmão? Tal atitude de orfandade espiritual é um câncer silenciosamente que enfraquece e degrada a alma. E a falta de diálogo e o contato físico cauteriza os corações em pleno século XXI. Então, ainda o contato físico é a melhor solução. Você estender as mãos, você dar um abraço, você falar a respeito do amor de Deus para os corações e para as vidas, ainda é a melhor solução no século XXI. 4. Atos 27:14 diz que veio um vento sobre as vidas, e esse vento fizeram com que alguns marinheiros tivessem determinadas atitudes. E o marinheiro disse da seguinte forma: jogue tudo que tem no barco, jogue fora, para que não fique a bagagem pesada, para que o nosso barco não venha a afundar. E em Jonas, o marinheiro já teve uma outra atitude. Em Jonas 1:5 ele disse da seguinte forma: vamos ver qual é o problema dessa tempestade, e é Jonas.
porque Deus disse para ele ir para Nínive e ele não foi, estava indo para Tarso. Então vamos jogar Jonas no mar. E jogaram Jonas no mar, e a baleia veio, engoliu Jonas e vomitou Jonas em Nínive, para que ele pudesse falar a respeito do amor de Deus para os corações e para as vidas. Em Efésios diz 1, 13 e 14, que o penhor da nossa herança para a nossa redenção do louvor da sua glória é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus no nosso coração, na nossa vida. Para quê? Para que nós precisamos? Para que nós venhamos entender que nós, às vezes, somos órfãos, não percebemos, por causa da nossa atitude, por causa da nossa forma de pensar, por causa da nossa forma de falar a respeito do Evangelho para a vida das outras pessoas. E tem mais pessoas que não aceitaram, que já aceitaram o Evangelho, mas que hoje não estão dentro do Evangelho, que nós precisamos alcançar os corações e a vida dessas pessoas. E é o que eu quero dizer para essas pessoas que estão vendo esse vídeo no dia de hoje. Que você mande para aqueles que são desviados, porque eu tenho a certeza que Deus vai alcançar os corações, e vai alcançar as vidas, e vai fazer a obra no coração e na vida dessas pessoas, porque nós servimos um Deus que nos deu o Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem vai fazer a obra no coração e na vida dessas pessoas. Então a orfandade espiritual, às vezes, ela é muito mais profunda e não tem, conforme na orfandade social. Na orfandade social nós tivemos aí um determinado número de pessoas, mas na orfandade espiritual nós não temos como dimensionar essa perca. Não temos como dimensionar quantas pessoas deixam passar as pequenas coisas desapercebidas. E é por isso, pastor Almir, que o discipulado ele é tão importante, né? A gente está falando aqui de paternidade espiritual e isso envolve o discipulado, né? É as pessoas querer ser discipuladas, ser tratadas, ser direcionadas para uma vida com Deus. E as pessoas também querer discipular outras pessoas, né? Porque às vezes a gente só quer receber, mas a gente não quer ser aquele que vai cuidar de outras pessoas para que eles também venham aprender com o Senhor, ter essa vida com o Senhor, né? Então, é importante você ter essa intimidade, que você busque a presença de Deus, que você se volte para a presença de Deus, porque Deus, Ele é Pai, e Ele tem você, Ele quer ter você como filho, né? Todos quanto receberam a Jesus Cristo como Filho de Deus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então que você se volte para o Senhor Jesus Cristo e queira estar nessa presença, queira estar envolto nessa presença e ter as suas carências curada, a sua orfandade tratada em Deus, para que você possa viver uma vida na dependência dele, né? E já encerrando aqui, quero agradecer a todos que participaram. Pastor Almir quer dar, né, as saudações finais aí, né, concluindo, para a gente já agradecer as pessoas. Pode? Eu quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e nos próximos vídeos continuem. Nós queremos aumentar. Tem 107, agora o alvo é um pouquinho maior. Nós queremos 120. Amém, vamos bater Amém? Isso, hein? Depois que a gente bater isso, a gente vai em novas metas. E eu tenho a certeza que nós vamos chegar aí, dentro desse ano, o objetivo no meu coração é 500
pessoas inscritas. Amém? Ainda esse ano, né, pastor Almir? Esse ano. Essa é a meta desse ano, né, pastor Essa é a Almir? meta desse ano. Eu estava com uma meta maior, mas essas são as minhas considerações. Eu quero agradecer por vocês estarem acompanhando e continuem acompanhando. Eu agradeço. Amém. Como o pastor Almir falou aí, então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, toca aí no sininho que fica do lado da inscrição, para você ser avisado toda vez que for ocorrer o podcast. É toda terça-feira, às 8h20, nós estamos aqui fazendo o podcast. Nós agradecemos pelas 13 pessoas que nos assistiram nesse dia, né? E que você possa compartilhar vai ficar gravado esse vídeo aqui no nosso canal, que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre paternidade, sobre orfandade. Se você conhece aí pessoas que precisam ouvir essa palavra, né, que você venha compartilhar desse vídeo com cada uma dessas pessoas. Deixa o like aí no nosso canal. Mas eu agradeço a todos que participaram aqui. A Adriane. A Adriane é meio semipresencial. Ela vem aqui e participa online também. A Rebeca, a minha tia Gláucia, a minha mãe Jerusa, o meu tio Fábio. Agradecer, né, o Leandro, a irmã Ruth, a irmã Cida, o Rodolfo, que está lá em Mauá, Manaus, já ia mandar você para Manaus, Rodolfo. Mauá, está lá em Mauá, trabalhando, né? Agradeço a todos, o pastor Rogério, que participou dessa live aqui com a gente. Mas eu quero também avisar você que quinta-feira nós vamos ter a SAF aqui com a pastora Sônia, às 8h. Né, uma mensagem, a pastora Sônia, ela sempre traz essa mensagem aqui, uma palavra de Deus ao coração das mulheres, e não só para as mulheres, tem muitos homens que participam também, porque a palavra é para todos, né? Então que você venha participar às 8h, quinta-feira, a pastora Sônia vai estar trazendo uma palavra para você na SAF, que você venha participar aqui com a gente. E também, gente, quero convidar aqueles que moram aqui em Jacareí, pode estar participando com a gente presencialmente, como o pastor Almir já falou no início, né, da escola de ministério. É uma bênção a escola de ministério. Se você pode vir participar com a gente presencial, a gente não tem ainda a escola de ministério por enquanto, ainda não tem live da escola de ministério, mas mais para frente vamos ter, em nome de Jesus. Mas todo domingo às 8h30, né, pastor Almir, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, e nós estamos falando sobre os sinais dos fins dos tempos, sobre os fins dos tempos, né? Eu e o pastor Almir estamos ministrando a aula aqui, nós temos um cafezinho da manhã, né, pastor Almir, abençoado. Então venha, porque às vezes você vem no culto à noite e você não tem chance de conversar com as pessoas, de falar, porque você tem que sair correndo, porque você vai trabalhar no outro dia. Então participa aqui com a gente pela manhã, né? Porque aí você pode conversar um pouquinho, pode conhecer pessoas e pode aprender também da palavra de Deus, que é essencial. E no domingo à noite, às 6h30, nós temos o culto de celebração. Se você pode vir presencialmente, venha nos cultos presenciais aqui às 6h30. Nós estamos reunidos, lógico, cumprindo todo o protocolo, né, com máscara, com álcool em gel, né? Então participe aqui. Mas se você não pode, não tem como vir, participe com a gente online. 6h30 nós vamos estar fazendo culto de celebração. E o nosso pastor Rogério vai estar trazendo a palavra aqui. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E tem sido uma bênção, gente. Nós contamos com a sua presença. Mais uma vez eu agradeço por todos que participaram aqui conosco desse podcast. E semana que vem tem mais, né? Nós vamos estar continuando falando sobre paternidade espiritual, mas nós vamos falar do amor de Deus, né, pelas nossas vidas. Então participe aqui com a gente desse podcast. E eu já te agradeço. A paz do Senhor a todos. E é o chamar, mais que uma igreja, é uma família. Amém? Deus abençoe você.